Amados, como nós, glória a Deus, já saudamos a todos. Eu quero aproveitar este momento para ministrar uma mensagem estimulativa, como de costume, uma mensagem para talvez você, por algumas circunstâncias, algumas decepções, algumas decisões precipitadas, está cabisbaixo. E eu gostaria de falar-lhe sobre é tempo dos denegridos levantarem. E para tal eu quero ler no livro de Ruth, capítulo 1, uma mensagem simples, conhecidíssima, bíblica, versículo 5 e versículo 6, onde o texto diz: E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amados, eu gostaria de iniciar esta mensagem trazendo-lhes circunstâncias que aconteceram no passado para ratificar a nossa decisão atual e futura. Eu falei que iria falar sobre denegridos. Se nós observarmos o sinônimo de denegridos no nosso dicionário, os irmãos vão ver que é totalmente pejorativo. Pois o sinônimo de denegrido é difamado, desonrado, rebaixado, machucado e reputação manchada. Quando nós olhamos o texto e todo o contexto, o enredo histórico, deixamos passar muitas vezes, sem perceber, alguns pormenores que traz lição para nossas vidas. E diga-se de passagem que muitos hoje sofrem, outros desistiram, outros estão frustrados por não perceber alguns pormenores. A Bíblia nos mostra que uma assolação, uma seca, assolou as terras de Israel no período em que os juízes julgavam a terra. Período pós-conquista, período de desfrutar das bênçãos de Deus, pastor Márcio, Hélida. Período em que o povo deveria aproveitar, tendo em vista que o povo já estava na terra que manava leite e mel. Esta crise não decorreu no Egito, mas essa crise veio quando o povo já estava na posse das promessas de Deus. Por insensatez, por um descuido, a crise veio e assolou a terra com a seca. E para quem vivia do agronegócio, a Bíblia diz que foi tão assolado que uma cidade denominada
Belém, casa do pão, também foi assolada. E é nesta cidade que a Bíblia faz menção de uma família que se destaca. Veja que na cidade tinha muitas pessoas, mas por um feito esta família se destaca. Elimeleque e Noemi. Se nós observarmos alguns pormenores neste contexto familiar, interessante. Se os irmãos olharem a biografia, o contexto familiar, ascendente, descendente, melhor dizendo, de Elimeleque e Noemi, em uma época em que os nomes das pessoas tinham a ver com o espiritual, na sua maioria. Etimologicamente, o nome Elimeleque quer dizer Deus é meu rei. Isso implica dizer que os pais de Elimeleque, ao nascer, colocaram um nome espiritual. O nome de Noemi é doçura, no contexto original. Veja que coisa linda, Deus é meu rei e doçura. Mas o que me inculcou foi o que levou Elimeleque e Noemi colocar o nome dos filhos. Os irmãos hão de convir, bem verdade, em um contexto diferente, ocidental, em um contexto que viviam oriental, mas partindo do pressuposto da humanidade, do ser humano, quando um filho está para nascer, há questionamentos. A mãe quer dar um nome, o pai quer dar outro, há pesquisas. E aqui na época era a praxe. Hoje a gente esqueceu um pouco do espiritual e é mais pelo contexto da lindeza e da fama. Mas na época era a praxe o nome ter contexto espiritual, sobretudo os hebreus. Então o que me inculcou foi o que levou Elimeleque e Noemi colocar o nome dos seus filhos. Se você olhar a biografia dos dois, a identidade, o primeiro Malom quer dizer doença, enfermo. O que levou? Isso me chamou a atenção. Quando o segundo nasce, Quilion, eles colocam o nome pior, quase morto, ou definhado, definhamento. Então o que levou este casal a colocar esses nomes pejorativos em seus filhos? Eu parti do pressuposto de instabilidade espiritual. Qual o pai e qual a mãe que colocaria o nome dos filhos com esse significado? E numa época que o significado do nome falava muita coisa. Então, quando a seca veio, assolou, Elimeleque fez o que qualquer um de nós fazia. Não é erro no que ele fez, não é erro na sua decisão primária. Procurar estabilidade, procurar um lugar para sustentar seus filhos. O erro de Elimeleque foi o lugar que ele escolheu, mesmo para passar um pouco de tempo. Mas ele escolheu a decisão e tomou a decisão de ir para o lugar errado. Os campos de Moabe. Belém estava assolado. E geograficamente, Moabe, os campos de Moabe,
ficava cerca, na sua época, obviamente, se não houve terremoto, continua a cerca de 1000 metros acima do nível do mar. Isso implica dizer que o clima era melhor, havia mais chuva e havia mais água. Então as plantações estavam de vento em popas. Então, com este clima, os campos de Moabe atraíam a decisão de Elimeleque deixar Belém para Moabe. E aonde estava o erro? É que Moabe era amaldiçoado. O próprio Deus amaldiçoou as terras de Moabe por 2 razões. A primeira é que os descendentes de Moabe eram de incesto. Amon e Moabe eram filhos de Ló, das próprias filhas. E o segundo, número 22, está escrito, aquela passagem de Balaque com Balaão, é porque Balaque era rei de Moabe. E quando ele ouviu que o povo que saiu do Egito, Israel, vinha lambendo a terra, ele temeu e chamou Balaão para amaldiçoar a Israel. Então este clima causou que o próprio Deus disse a Moisés que as terras de Moabe e de Amon eram malditas, e nenhum amonita e nenhum moabita, Deuteronômio 23:3, poderia congregar no templo do Senhor. Então Elimeleque, na hora da crise, pensou certo, mas tomou a decisão errada, ir para Moabe, lugar de maldição. E a história diz que quando ele vai a Moabe, veja que vai para os campos de Moabe, tentar prosperar por um pouco de tempo, até que a crise passasse. Mas há quem diga que é melhor ser servo em Belém do que ser príncipe em Moabe. Guarde isso, é melhor ser servo em Belém, mesmo na crise, do que ser príncipe em Moabe. Estando eles no campo de Moabe, a Bíblia diz que Elimeleque morre nos campos de Moabe. E não teve direito de voltar para Belém. A história acabou em uma terra amaldiçoada. E a história dele termina aqui, não tem mais referências. Agora fica Malom, Quilion e Noemi. A doçura acompanhada da enfermidade e do quase morto. Outro pormenor é que as personagens que posterior entram na história, elas não tinham desejo de ser judia até aqui. Porque todos os moabitas, sendo ele homem ou mulher, sabiam que não tinham direito de congregar na congregação do Senhor. Então a iniciativa de ser judia não fazia parte do desejo moabita. Mas agora os 2 filhos de Noemi, belemitas, quiseram se tornar cidadãos moabitas. Ou seja, vejam que até hoje há um princípio prático, rápido, de você adquirir cidadanias de outras nações. Eu conheço pessoas de história que pessoas que pagaram caro casaram-se com mulheres americanas ou europeias só para pegar a cidadania. Porque é o meio mais prático e mais rápido e mais seguro. Então agora os filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, quiseram adquirir uma cidadania moabita, uma cidadania amaldiçoada, porque o crime era bom, tinha visão próspera e Belém estava assolado. Então, para quê?
Essa semana eu até compartilhei com Jadiel, eu recebi uma proposta para Barcelona. O pastor estava orando e ligou para mim que estava orando e sentiu para que eu fosse para Barcelona, que eu orasse a Deus. Mas o melhor lugar, mesmo na crise, ainda é a vontade de Deus. É melhor ser servo em Belém. É melhor ser servo aonde Deus quer do que ser príncipe em Moabe. Então agora eles quiseram prosperar. E qual era o melhor meio? Se tornar cidadãos moabitas. E casaram-se com 2 moabitas. A Bíblia diz que no cabo de 10 anos, coincidentemente ou não, os 2 morrem. E quando os 2 morrem, a Bíblia diz que fica desamparada, o texto que a gente leu, de filhos e de marido, Noemi. Uma família que saiu de Belém, no meio da crise, com reputação. Porque a Bíblia diz que quando saíram de Belém, saíram com as mãos cheias. Ela mesmo disse posterior. Uma família que saiu de Belém, no meio da crise, mas com nome. Mas agora, toda a sua história foi denegrida por circunstâncias adversas. A palavra desamparado não precisa explicar. É sem ajuda, é sem amigos, sem perspectiva. Se tornou difamada, desacreditada, machucada e a reputação manchada. Nos campos de Moabe, além das fronteiras de Belém. Desonrada, desacreditada, difamada, machucada, denegrida, em uma terra amaldiçoada. Tem situação pior do que essa? E os irmãos vão de convir que, para falar da nossa fama, para falar do nosso bem-estar, do nosso sucesso, você não precisa pedir, você não precisa pagar, porque as pessoas jogam na mídia. Semana eu recebi uma mensagem de um WhatsApp de um amigo do Paraná. Disse: Bento, tem uma postagem tua aqui com 16 minutos, com 10 minutos, já está com 20 mil visualizações. As pessoas fazem questão de publicar. Mas para falar das nossas dores, para falar das nossas crises, quando algo inesperado acontece, quando uma decisão errada traz consequências, quando nos tornamos sem fama, desacreditados, as pessoas correm mais e publicam mais. Você nem precisa pedir, implorar, porque as pessoas têm mais desejo de publicar com mais velocidade do que os teus sucessos. Então, em Belém, a notícia era a pior. A notícia em Belém era as piores que chegaram. Sabe, a família
filha de Elimeleque. Elimeleque morreu. Malom e Lion morreram. E quem sobrou está machucada. Não presta mais para nada, está os cacos, está as cinzas. E começaram a denegrir a reputação daquela mulher. Agora, a doçura se tornou amargo. Aquela que o nome dava prazer em ouvir, não se ouvia mais. Denegriram totalmente. Machucaram, espremeram. Só deixaram as cinzas e os cacos. Mas o que me chamou a atenção para essa reflexão é que o versículo 6, eu questionei aonde esta mulher foi buscar forças, aonde desistir era a opção mais apropriada. Se houvesse uma enquete, 99,9% dizia: melhor é desistir, não tem mais jeito. Melhor, o marido já morreu, os 2 filhos foram embora, o seu nome foi descartado, foi jogado na lama, sua reputação foi manchada. E você só está os cacos, então desista. A nossa própria anatomia nos leva a isso. Mas o texto diz, o capítulo 1, versículo 6, que mesmo denegrida, jogada nos campos de Moabe, difamada, desacreditada, machucada, com a honra manchada, a reputação manchada, ela tomou uma decisão: não vou ficar prostrada, eu vou me levantar, eu não vou me entregar. 2 decisões eram ali pertinentes: desistir como o marido e os filhos, acabar a história ali, ou acreditar em um Deus que ainda levanta denegridos, ainda acredita em quem ninguém acredita, e se levantar. Ela tomou a decisão. O que fez ela tomar a decisão é que lá nos campos de Moabe, se um passarinho, não sei, se uma gaivota, não sei, mas na terra amaldiçoada, a notícia chega aos ouvidos da denegrida: está perdido nada ainda não. O Senhor lembrou de Belém, a chuva caiu e tem pão em Belém agora. Então a Bíblia diz que, levantando-se ela, tomou a decisão de voltar para Belém. O nome jogado na lama, a reputação manchada, desacreditada, difamada, na terra da maldição. Ela disse: aqui não dá para mim, eu tenho história, eu estou desacreditada agora, o meu nome é amargura agora, mas já foi doçura há um tempo.
Levantando-se ela, voltou para Belém. Tomou uma decisão de não ficar prostrada. Quando ela chega em Belém, o caos foi terrível, que ela mesmo decepcionou com a sua situação. Só chegou os bagaços, pobre, mãos vazias, sem nada. Mas se você ler o capítulo 4, o versículo 14, nem parece mais aquela do capítulo 1. Pois o texto diz que no capítulo 4, depois de alguns meses, as mulheres de Belém tinham que glorificar a Deus em olhar para ela. E quando olhava para ela dizia: louvado seja o Senhor Deus de Noemi, que não a deixou desamparada. Lhe deu um neto que vai cuidar dela na sua velhice. Aleluia. O que isso quer dizer? É que possivelmente talvez você esteja nesta situação, querendo desistir ou já desistiu e está prostrado, porque a situação adversa jogou o teu nome na lama. Você foi difamado, desacreditado, e você não tem mais força para recomeçar. Mas nesta noite a mensagem é tempo dos denegridos levantar e voltar para Belém. Então aonde você estiver, levante-se, porque Deus ainda é Deus que acredita em quem ninguém acredita. Deus é Deus ainda para dar nome a quem tentaram apagar. Deus ainda é Deus para dar fama a quem o homem difamou. Deus ainda é Deus para sarar as feridas que machucaram a tua alma. Então levanta-te em nome de Jesus. É tempo dos denegridos levantarem em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, vá agora no lado do teu filho, da tua filha. Que esta palavra tenha alcançado alguém que desistiu e se afastou. Que esta mensagem tenha alcançado alguém através da tecnologia. Esta mensagem possa ter tocado no coração de alguém que está vivendo situações semelhantes. Desacreditados, machucados, só os cacos, sem forças para levantar. Mas que nesta noite ele seja movido por esta palavra, como fez esta guerreira, levantou e não aceitou a sua história se acabar na terra da maldição. Senhor, levanta este caído. O Senhor ainda vai além das fronteiras. O Senhor ainda entra em terra maldita para resgatar aqueles que a ti pertencem. Então levanta os denegridos em nome de Jesus. Amém.